paz do Senhor a todos. Estamos aqui com mais uma aula de EPD, a fragilidade humana e a sabedoria divina, né? Continuamos na mesma revista. Hoje a lição número 9, que tem como título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O textuário isso se encontra em Jó, capítulo 28, versículo 28, que diz o seguinte: mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A verdade prática vai falar o seguinte: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Então vamos trazer daqui a pouco, algumas referências sobre o que é essa sabedoria que vem da parte do Senhor, o que é o temor ao Senhor. Então vamos ter bastantes referências bíblicas em cima desse assunto. A leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 28, do versículo 1 ao 28. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. A introdução vai dizer o seguinte: nesta lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. Assim, temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática através do temor do Senhor. Então, o primeiro tópico tem como título a sabedoria vista como um bem material. Primeiro subtópico, o empenho na busca da sabedoria. Muito importante isso. Como fazer essa busca por essa sabedoria que vem do alto, né? Então, vai falar o seguinte: da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. Para ser encontrado, primeiramente o minério precisa ser garimpado, a sabedoria igualmente. O minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta, né? Então aqui ele faz uma analogia, uma comparação entre a sabedoria e o minério. Assim como a gente sabe que existe o minério e ele está enterrado, tem que buscar esse minério lá no solo. Da mesma forma, a sabedoria, ela existe, mas ela está oculta, né? Então, o primeiro ensino que a gente tira daqui é que a sabedoria, ela está disponível para mim e para você. E ela está disponível na fonte da sabedoria, que é Deus. Tiago, ele vai falar algo interessante. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Aí eu sei, como ele vai dar essa sabedoria? Como eu vou pedir? Como eu vou buscar essa sabedoria? No versículo 6 vai dizer assim, peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, a busca da sabedoria, biblicamente falando aqui, ela tem que ser feita com fé, né? E Deus, ele nos convida para ter uma intimidade com Ele, para você ter acesso a essa sabedoria, para você buscar com fé naquele que está querendo uma intimidade com você. É interessante que quando a gente fala assim de intimidade com Deus, para buscar essas coisas de Deus, o próprio Jesus, ele teve 12 discípulos. Quando a gente vai ver a história direitinho, a gente vai ver que tinham 12 discípulos, mas 3 era íntimo, 3 era diferenciado, 3 buscavam sempre estar mais próximo de Jesus. E esses 3 que buscaram essa intimidade, eles viram coisas que os outros
outros não viram. Eles ouviram coisas que os outros não ouviram. Qual era a diferença entre eles? Que esses três, Pedro, Tiago e João, eles tinham uma intimidade maior com Jesus. Eles buscavam estar mais próximo de Jesus. Então eles tinham certas coisas que os outros não tinham. Eles presenciaram certas coisas que os outros não presenciaram. Então é muito importante isso, você buscar essa intimidade. Em Hebreus vai dizer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então você será recompensado. Então, se você busca intimidade com o Senhor, busca sabedoria que vem do alto, sabedoria daquele que é a fonte da sabedoria, Ele vai te galardoar. Amém? Ele vai te proporcionar isso. O segundo subtópico vai dizer o seguinte: como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Outra comparação aí entre a sabedoria e o minério. No trabalho de mineração, requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. É interessante que a própria Bíblia, ela nos ensina e nos exorta, nos incentiva a buscar essa sabedoria, né? E o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Interessante, ó. No capítulo 1, fala especificamente sobre sabedoria, Provérbios. Aí no capítulo 2 fala sobre a excelência da sabedoria. No capítulo 3 fala sobre as exortações da sabedoria. No capítulo 4, aí vai, 7, 8, capítulo 9 fala sobre o banquete da sabedoria. Então esse assunto, sabedoria, buscar sabedoria, é tão importante na Bíblia que é muito falado aqui no livro de Provérbios. Então tem 9 capítulos só em falando da necessidade que você tem de buscar essa sabedoria no Senhor. Continuando, de onde vem a sabedoria? A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Então, é claro que nós devemos buscar investir e incentivar a busca pela sabedoria em livros, em cursos, isso tudo é louvável, em palestras, em escolas, colégios, de forma geral. É muito importante isso, você buscar essa sabedoria que a gente tem aqui disponível. Mas preste atenção, tem muita gente formada com doutorado, com PhD, que não são pessoas sábias. São pessoas inteligentes, mas não são pessoas sábias. Por quê? Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E muitas pessoas formadas não temem ao Senhor. Muitas pessoas cultas não temem ao Senhor. Olha o que vai dizer Provérbio novamente. Provérbio 9, 10. Como é rico esse livro de Provérbios. Provérbio capítulo 9, versículo 10 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus? Aí, Provérbio 8, 13 também já dá essa resposta. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, qual é o princípio disso tudo? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, Ou seja, é amar aquilo que Deus ama e se afastar daquilo que Deus abomina, Odiar o mal, se afastar do mal. Isso tudo que Deus quer da gente, isso é um princípio de temor ao Senhor, temor do Senhor, Então vamos voltando aqui para a lição. De onde vem a sabedoria, Aí continuando aqui no finalzinho, Tiago nos lembra de que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança
lança em rosto e ser-lhe-á dada. Aí o segundo tópico, a sabedoria vista como um bem comercial. O primeiro subtópico que vai dizer o seguinte: o preço da sabedoria. Preste atenção, que tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. E existe uma diferença, precisamos entender essa diferença em algo que tem preço e algo que tem valor. Vamos dar uma aprofundada nisso. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó nesse capítulo com a descritiva no livro de Provérbios. Preste atenção, Provérbios. Deixa eu te falar uma curiosidade do livro de Provérbios, que está lá em 2 Reis 4, 2 Reis 4:32. Isso é uma curiosidade para a gente. Não, 1 Reis 4:32. 1 Reis 4:32 vai dizer assim, vai falar sobre a sabedoria de Salomão. Salomão, ele compôs 3.000 provérbios, e alguns desses provérbios de Salomão está nesse livro Provérbios que está na Bíblia. Então nem todos os provérbios de Salomão estão na Bíblia, alguns desses provérbios estão aqui no livro de Provérbios. Ele compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005 cânticos, e um está na Bíblia, que é o Cântico dos Cânticos, né? Ou o livro de Cantares, é um dos 1.005 que ele compôs. Então, Provérbios, na verdade, no Velho Testamento, era como se fosse tipo parábolas, né? Sempre traz ensinamentos. Continuando, em Salomão, a sabedoria tem um custo por ser encontrada, se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Um exemplo está lá em Provérbios, capítulo 4, 5, 7 e 23. Por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Eu lembrei de Bruno Henrique agora do Flamengo. Ela tem valor, mas não tem preço. Como bem destacam estudiosos, a sabedoria de Jó é incomparável. Não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus. Não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Ou seja, a de Salomão tinha preço, né? A sabedoria que você busca em livros, em cursos, tem preço. Essa sabedoria aqui não. Ela tem valor, que ela vem direta do Senhor. É por isso que Tiago diz: peça a Deus. Por que peça a Deus? Porque é patrimônio de Deus, né? Ele é a fonte dessa sabedoria, né? E não é só querer sabedoria, né? Você tem que desejar de coração e pedir com fé. Jeremias 29:13 vai dizer assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que a sabedoria de livros vai ter preço, que a sabedoria de Deus, ela tem valor. Você tem que buscar nele, desejando de coração, né? Continuando, o valor da sabedoria. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Preste atenção, não há tolo maior do que o tolo instruído. Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria, né? Então muitas vezes a gente até se depara com pessoas que dizem assim: eu nasci assim, eu vivo assim e vou morrer assim, né? Então quando a gente vê esse tipo de gente, a gente vê que é pura tolice, né? Gente que não se aceita ter uma transformação, que não abre o seu coração, a sua mente para aprender nada, né? Eu nasci assim e vou morrer assim, se quiser me ature desse jeito. Tolice.
não aprendeu nada na vida, né? Eu vi um pastor dizendo que existe o tolo, existe o inteligente e existe o sábio, né? O tolo, ele fala assim, diz o tolo, né? Deus não existe. Na Bíblia tem duas passagens que falam isso, em Salmos 14:1 e também em Salmos 53:1, né? Vai dizer assim: diz o tolo, Deus, não há Deus. Está escrito assim na Bíblia, não há Deus, né? Ou seja, se não há Deus para aquela pessoa, então não existe onde buscar essa sabedoria, né? E a Bíblia diz que quem nega a existência de Deus é um tolo. Quem nega a existência de Deus é um nércio. Tem uma passagem que a tradução é nércio, tem outras que é insensato. Então essas pessoas que negam a Deus são tolo, insensato, enfim. Tem o inteligente, né? O inteligente é aquele que erra e aprende com os seus erros. Então, para não errar mais, né? Então essa é uma pessoa inteligente, que erra e aprende com os seus erros para não errar mais. Então você já sabe o que é o tolo, que acha que não existe Deus. Como é que vai buscar a fonte de sabedoria se ele não acredita em Deus? Tem esse inteligente e tem o sábio. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros e não erra na sua vida pelos exemplos que ele está vendo. Porque tem gente que é assim, vê uma pessoa errando, lá na frente cai naquele mesmo erro, aí vai aprender com o seu erro. Não devia ter aprendido com o erro dos outros? Não devia ter tido como exemplo aquela pessoa que errou e se deu mal? Então, o sábio é desse jeito, ele aprende com o erro dos outros e não erra em sua vida, não erra na sua caminhada. Por quê? Porque já viu que pessoas caíram em determinados momentos naquele caminho que estavam trilhando. Então, ele não vai naquele caminho. Se eu sei que aquele caminho é ruim para aquela pessoa e ela se deu mal, por que eu vou entrar nesse caminho? Então, o sábio é desse jeito. Continuando, a sabedoria não é um bem comercial. Preste atenção. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Queria ler mais uma passagem que está em Mateus 13:45. Muito bom, a gente sempre está buscando alguma referência bíblica para que não fique só nas palavras do professor. Mateus 13:45, 45 e 46, vai dizer bem assim, preste atenção. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende de tudo o que possui e a compra. Ou seja, ele está comparando aqui, quando a aula comenta essa passagem assim de valor inestimável, é comparando a sabedoria de Deus a um tesouro, né? Então a sabedoria é como esse tesouro citado na Bíblia, com referência a uma pérola preciosa, né? Você vende tudo que tem, se desfaz de tudo que tem, faz o maior sacrifício para ter aquela sabedoria. A sabedoria divina vai trazer esse bem para a sua vida. Você vai se sentir disposto a largar algumas coisas, mas para obter aquela sabedoria. O terceiro e último tópico: a sabedoria vista como um bem espiritual. Primeiro tópico, subtópico: uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Olha a pergunta dele. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Ela está oculta. Todos os esforços humanos
revelam-se inúteis na sua aquisição. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Então, onde está escondida, né, toda essa sabedoria, né, como Jó aqui falou, né? Quando a gente fala assim a questão de inteligente e de sábio, né? Inteligente, você pode conhecer uma pessoa inteligente e ela necessariamente não precisa, pode não ser sábia, né? Existe uma diferença. Inteligência você pode encontrar desenvolvendo a sua mente em livros e livros e livros, né? A sabedoria, ser sábio é algo além do que isso, né? E um sábio, eu anotei aqui umas coisinhas que normalmente o sábio faz antes de fazer suas escolhas, suas tomadas de decisão. Sábio, primeira coisa que um sábio faz antes de fazer a sua escolha, ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele vai pedir direcionamento àquele que é a fonte da sabedoria. Então, sempre quando você vai tomar uma decisão, antes de qualquer coisa, ore ao Senhor, busque direcionamento do Senhor para aquela sua escolha. A segunda coisa que o sábio faz é analisar a situação, ou seja, não tomar decisões ou escolhas, por exemplo, de cabeça quente, né? Então, analisar sempre a situação com a cabeça fria, tranquilo, não se precipitar ali na tomada de decisão ou uma escolha, porque normalmente quando você toma uma escolha, quando você toma uma decisão de cabeça quente, normalmente você não enxerga as consequências que virão, né? E sempre virão. Toda escolha traz uma consequência, né? Toda ação provoca uma reação, é mais ou menos assim. Então, quando você toma uma decisão de cabeça quente, muitas vezes você não parou para analisar o tipo de consequência que aquela decisão pode fazer, pode trazer para a sua vida. Então, em primeiro lugar, oração. Em segundo lugar, analisar a situação. Em terceiro, paciência. Por que paciência? Não se precipite para tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. É preciso paciência. Para que paciência? Para que você não se arrependa mais tarde. É muito importante isso. Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Colossenses, vai dizer algo interessante. Colossenses, cadê você, Colossenses? Colossenses tem hora que some na minha Bíblia. Colossenses, não tenho nada contra ele, mas tem hora que é complicado contra ele. Colossenses capítulo 2, versículo 2 vai dizer assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus Cristo, e em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, aquela resposta lá para a pergunta de Jó, né? Aonde está o conhecimento? Aonde está a sabedoria? Aonde está a inteligência? Aqui está dizendo: em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Estão ocultos em quem? Em Jesus. Todos os conhecimentos e sabedoria estão ocultos em Jesus. A gente tem que buscar em Jesus. Amém? Deu para entender? Então, continuando aqui para finalizar. Uma verdade prática. A sabedoria vem de Deus. Ele está em Deus e ela está em Deus. E é Ele quem a revela. É interessante que às vezes você vê uma pessoa muito culta, inteligente. Aí você chega ali, um exemplo, a ministrar e você recebe aquela ministração. Mas você vê assim, muita teoria, né? Muito conhecimento ali, conhecimento de pesquisa, e às vezes vai uma pessoa bem humildezinha ministrar e você vê o quanto Deus usa, porque não teve aquela oportunidade de fazer um curso de teologia,
né, que muitos fazem, né, muitos pregadores têm um curso de teologia, mas aquela pessoa humildezinho fala tanto de Jesus, tanto de Deus, que você percebe que não é ele. Você percebe que é o Espírito Santo falando pela boca dele. Você percebe que existe um algo a mais ali, né? Você percebe uma unção diferente, né? Sabedoria de Deus derramaram naquela pessoa que não fez curso nenhum, mas é uma pessoa sábia. Isso até no dia a dia. Às vezes a gente se encontra com pessoas tão humildes assim no trabalho, que te dá tanto conselho, que tem uma vivência de vida, que te expõe certas coisas que você sai ali aliviado, você sai ali tranquilo para resolver algumas situações, e coisas que você não encontra numa pessoa muito culta. Então existe isso, né? Deus ele dota pessoas humildes de sabedoria que vem do alto. A sabedoria, portanto, é relacional, ou seja, através de um relacionamento com Deus é que você adquire essa sabedoria. Por isso na revista tem: a sabedoria, portanto, é relacional, ou seja, através de um relacionamento. Esse foi o testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina, não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, né? Mas transmitida pela tradição. A sua sabedoria era transmitida pela tradição. A sua sabedoria era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Então Deus ele te convida para ter um relacionamento. Eu quero encerrar falando de dois versículos, um que está em Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9. Jeremias 9, 23 e 24 vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Oséias, né, ele vai dizer também, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Salmo, só para encerrar, Salmo 90, 10. Salmo 90, capítulo 10, vai dizer assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. E nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido? Aí ele vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, a sabedoria, ela é importante para você remir o seu tempo de vida. Aí, nesse seu tempo de vida com sabedoria, você vai ter entendimento para tomar as melhores decisões. Por isso que é muito importante buscar essa sabedoria, né? Alcançar essa sabedoria, entender que essa sabedoria está no Senhor, né? E que Ele nos torna disponível para aquele que a busca. Então, é buscar com fé, buscar de todo o coração. Não é buscar para ser mais sábio do que o irmão, para querer fazer algo melhor do que o irmão. Não, é buscar para você ser hoje mais sábio do que você foi ontem, né? A sua disputa não é com o irmão para pregar melhor do que o irmão ou para louvar melhor do que não. A sua disputa é com você mesmo. Você tem que buscar a sabedoria do Senhor para você ser hoje uma pessoa mais sábia do que você foi ontem, para você tomar decisões hoje com mais sabedoria do que os erros que você já fez no passado. Então, é para você, está disponível para você ter sabedoria. Então, que Deus abençoe. Domingo que vem estaremos novamente aqui para trazer mais uma lição. E lembrando, hoje às 18 horas, IBMC do Cosme Damião do CD, culto de louvor e adoração a Deus, venha
venha e traga visitantes. E lá no Pedra Linda, às 7 horas da noite, também culto